Eduardo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Olá, Júnior. É realmente um prazer estar aqui com você, estar aqui no TV Master e, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de deixar para a população informações e inovações na área da gastroenterologia e aqui vamos a isso. Pois é, para nós que fazemos o programa Estação Saúde TV Master Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Olha só, ela percorre o corpo humano registrando imagens internas com detalhes e exatidão. Nós vamos falar hoje, conversar com ele hoje, Dr. Eduardo Franca, que é o nosso consultor na área de gastro. Inclusive, faz parte do grupo da Endovídeo, que fica localizado na Beira Rio. O telefone é 3222-4990. Mas vamos entender como é essa cápsula. Me parece que ela tem um tamanho de um comprimido. Enfim, ele vai explicar. É isso mesmo? Finalmente. Doutora, essa cápsula endoscópio, o que vem a ser essa cápsula, no caso? Bom, Júnior, essa é uma das inovações da gastroenterologia que tenta cada vez mais preservar a invasibilidade que a medicina parte em cima do corpo humano. Então, trata-se de uma microcâmera fotográfica acoplada a algumas baterias e a um microtransmissor. E tudo isso atinge propriamente o tamanho de um comprimido, pouco maior do que o habitual. O paciente basicamente deglute esta cápsula. É permitido, durante esse período de gravação das imagens e até 12 horas, que o paciente siga sua vida como o habitual, caminhar, trabalhar, alimentar-se, e essas imagens são enviadas a um receptor, a um receiver, e depois transpassadas para um computador, e nós temos um filme. A cápsula tem nossa cápsula tem a capacidade de 3 fotos por segundo. Ao longo de 12 horas, totalizam 130 mil fotos. E aí nós temos um filme aí abordando uma área que era considerada como obscura do aparelho digestivo. Parece inclusive uma cena de um filme de ficção. Pois é, mas é uma pura realidade hoje que você já está presente, inclusive, em João Pessoa. Quem dispõe desse serviço hoje é a Endovídeo, que fica na Beira Rio, inclusive. O telefone da Endovídeo é 3222-4990. Agora vamos conhecer realmente essa cápsula, né? Vamos ver a primeira imagem da tela, a imagem da cápsula, na tela do Estação Saúde. Olha só, você tem exatamente, é isso mesmo, doutor Eduardo? Essa é a cápsula. Essa é uma cápsula, o tamanho é propriamente de um comprimido, de uma cápsula mesmo. Ela tem no Brasil a autenticação de três casas, 3 fornecedores, e basicamente os 3 têm a mesma característica. Essa é a Pilcan? Pilcan, a nossa é uma cápsula coreana. Essa Pilcan, ela emite 2 fotos por segundo, e essa nossa ela tem 50% mais de capacidade e de armazenamento, mas as características são as mesmas. Vamos ver outra imagem, próxima imagem. Olha só, você vê exatamente ela na mão de 2 colegas da área, inclusive mostrando o tamanho exato de uma cápsula, praticamente do tamanho de um comprimido, um antibiótico, vamos dizer assim. Próxima imagem. E aí essa cápsula por dentro. Por dentro ela tem todos esses dispositivos, não é isso? Isso, ela tem a capacidade, uma abrangência de uma ótica de 180 graus. Na verdade, ela fotográfica tanto de frente como a parte de trás. Tem as baterias duráveis e protegidas para que não haja corrosão, por exemplo, pelo suco entérico, o suco próprio do intestino, não seja semi-digerida e que não vaze esse conteúdo. E ela emite luminosidade à base de LED, com qualidade de imagem, como vocês vão ter a oportunidade de ver, espetacular. Com certeza. Tem mais imagem? E aí são algumas fotos. Vamos voltar para o estúdio. Nós vamos falar exatamente sobre essas fotos. O colega falou que, em termos de fotografias, né? Ela bate quantas fotografias em média? Esta cápsula, ela emite 3 fotos por segundo, e o trato digestivo que se destina a ser estudado é o intestino delgado. Esse segmento ele tem entre 6 a 8 metros, e o habitual, em 95% dos casos, deve ser percorrido ao longo de 6 a 8 horas. Então, a cápsula, mesmo que ela ficasse impactada ou tivesse um trânsito lento durante esse percurso, ela tem uma durabilidade de baterias de 12 horas. Então, você tem quase que o dobro de tempo para fazer essa gravação. Ok, aqui conosco hoje
Ele, doutor Eduardo Franca, que é o nosso consultor na área de gastroenterologia. Agora acertei. Inclusive, ele faz parte do grupo da Endovídeo. A Endovídeo fica na Beira Rio. O telefone é 3222-4990 e você já dispõe dessa tecnologia hoje em João Pessoa através da Endovídeo. A façanha é possível, inclusive, graças ao desenvolvimento de uma cápsula que é engolida e segue pelo trato digestivo, tirando uma média de 3 fotos ou mais por segundo pelo caminho percorrido. E ele está aqui conversando exatamente sobre essa nova tecnologia. Agora, existe uma dúvida, né? Inclusive o colega já falou, mas eu vou insistir nessa pergunta. A pessoa engole a cápsula e essas imagens, como é que ela é capturada? Daqui a pouco nós vamos ver todo esse equipamento, mas daria para explicar novamente como é a captura dessa imagem? Sem dúvida. Na verdade, são distribuídos alguns eletrodos, à semelhança daquela imagem de um eletrocardiograma. Eles são acoplados à parede do abdômen. E o paciente vai com um cinturão, onde tem este receptor, este receiver. E basicamente as imagens por radiofrequência são transpassadas da cápsula para esse receptor. Uma vez terminado, findado o exame, você retira esse receptor e o conecta a um computador e aí faz o carregamento dessas imagens para dentro do computador e ele já transforma em filme. Além desse propriamente da imagem, um software a qual nós utilizamos, ele nos diz ideias como sangramentos, aonde mais ou menos a cápsula detectou tal alteração e consegue setorizar ou fazer a topografia propriamente do local. Para encerrar, estamos no minuto final. Qual o tempo médio de uma cápsula dessa percorrer o tubo digestivo, nesse caso? O tempo médio, estatisticamente falando, em 90% a 95% dos casos, 8 horas de exame já faria toda essa cobertura no que se propõe o intestino delgado. O tempo também vai depender do que tipo de problema nós vamos identificar. Algumas vezes essa cápsula pode inclusive ficar impactada por uma área de estreitamento ou propriamente por um câncer, mas isso vai também ajudar do ponto de vista de tratamento, porque aí é onde o cirurgião vai abordar e vai saber exatamente onde está o problema. E qual a recomendação nesse caso para o paciente antes de deglutir uma cápsula, no caso? Jejum de 12 horas e dieta com líquidos claros. É administrado simeticona, que é somente para melhorar a visibilidade, evitar bolhas, a formação de gás propriamente, e nenhum recurso a mais do que isso. E a eliminação se dá normal? A eliminação se dá por via de eliminação junto com as fezes. A cápsula é descartável, ela não é reaproveitável. Ok. Bem, hoje esteve nesse primeiro bloco o doutor Eduardo Franca, que é o nosso consultor na área de gastroenterologia. Eu acho que agora eu acertei. Inclusive, ele faz parte da Endovídeo, uma empresa que fica na Beira Rio, é o 322-4990, que traz essa tecnologia de ponta. O colega tem 1 minuto para as considerações finais. Júnior, registro aqui meus agradecimentos à empresa. O foco que nós temos, principalmente na gastroenterologia, é a prevenção. Então, atitudes de quebrar os tabus a respeito dos exames, trabalhar com eu diria, a atitude proativa no sentido de prevenir doenças é o que a gente deixa como mensagem. A endoscopia, a colonoscopia, a cápsula endoscópica e a visita a um gastroenterologista se faz necessário a toda a população de maneira geral. Tanto em serviços públicos como privado, ter disponibilidade de um profissional que pode prevenir câncer e outras doenças da própria senescitude são fundamentais para uma saúde completa. Pois é, e parabéns também à Endovídeo por trazer essa tecnologia. Você não precisa mais sair para outros estados se a tecnologia já está presente aqui na Endovídeo, inclusive na Beira Rio. O telefone é 3222-4990. Você conheceu a cápsula endoscópio.